Oi, pessoal, tudo bem? Quando a gente faz uma busca rápida na internet para tentar entender o trabalho da doula, ela aparece como uma assistente do parto que não precisa de formação técnica na área da saúde para isso. E aí vem as perguntas, né? Qual o papel dela, então? Ela é uma mera acompanhante? Ela não precisa estudar para estar ali? Por que eu vou precisar de uma doula se eu tenho meu marido, minha amiga, minha mãe? Nesse episódio você vai encontrar essas respostas e muitas outras informações para entender o trabalho importantíssimo da doula bem a fundo. Vem com a gente que o Pode Falar Mãe está só começando. Aqui comigo hoje, então, Suzana Moscardini, que é doula, educadora perinatal e hipnóloga. Muito obrigada pela presença, viu, Suzana? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você hoje. Suzana, pelas minhas pesquisas, eu encontrei a palavra doula, que vem do grego mulher que serve. A gente vai detalhar bastante, né, aqui hoje esse trabalho, mas eu queria que você começasse explicando basicamente qual é a principal função de uma doula. Pois é, vem do grego mulher que serve, né? E se originou muito dessa questão de mulheres que serviam outras mulheres durante esse momento, né? Da maternidade, gestação, pós-parto. Mas hoje a doula é muito mais, né, do que isso. A gente é uma profissional que é capacitada para oferecer o suporte contínuo, né, da mulher durante o ciclo gravídico puerperal. Então, a gente não faz só esse acompanhamento durante o parto, estamos junto com as mulheres em todo esse processo, né, gestação, preparação para o parto, preparação para esse puerpério e também durante o parto, especificamente, e depois no pós-parto, fazendo esse fechamento, né, do acompanhamento do ciclo gravídico puerperal. Então, a doula, ela é uma profissional que é uma profissional do cuidado, né, do suporte contínuo. É um olhar especial para a mãe, né, para a mulher, no momento muito íntimo, né, da vida dela, que é muitas vezes na primeira gestação, né, onde elas descobrem esse universo da doulagem. Mas mais do que isso, né, na formação ali do vínculo com o bebê, durante o parto. Então, a gente é uma profissional do cuidado, né, do São cuidado com a mulher. Preocupações ali envolvidas, né, principalmente no momento do parto. É a mãe, é a criança, é o bem-estar de todo mundo, tem toda uma equipe. Então, a gente pode dizer que o foco da doula é o bem-estar da mulher, é isso? Exatamente. A gente está especificamente para, assim, a mulher e a família, né? Eu brinco falando que a doula não é só da mulher, apesar de que, na maioria das vezes, são as mulheres que nos procuram, mas eventualmente não, né? Já existiram situações onde os maridos ou os companheiros que ficaram sabendo primeiro e foram essa ponte, mas na maioria das vezes as mulheres, mas a doula é da família, né? A doula é da família toda. Antes de seguir aqui com a conversa, eu vou chamar então o depoimento de uma mãe que contou com a ajuda da doula em 2 partos, ela já tem 2 filhos, é a Alessandra Bittencourt. Vamos ouvir. O papel da doula nos meus partos foi fundamental. Ela foi o meu suporte emocional durante toda a gestação, no dia do parto e no pós-parto. Ela me ajudou a ressignificar a dor do trabalho de parto, me lembrando a todo momento que a cada onda, a cada contração, eu ficava mais perto de ter os meus filhos no colo. Ela trouxe alívio fazendo massagens, me dava água, comida e me lembrava de respirar. Um cuidado e um carinho com a minha família sem igual. Meu primeiro filho nasceu via cesárea e o segundo foi parto normal. E eu tive a sorte de contar com ela nos 2 dias mais importantes da minha vida. Eu acho que me chamou a atenção, assim, 2 coisas principais aí na fala da Alessandra, que foi essa questão do respirar. Parece algo tão simples, né? Tão básico, mas para nós que já passamos por um parto normal, como é importante ter alguém do seu lado te lembrando de respirar da maneira certa, na hora certa. E a outra coisa é o que você já adiantou um pouquinho, que o trabalho da doula não é só ali para a hora H, né? Tem o antes e tem o pós. Vamos detalhar um pouquinho disso, né? O que a doula pode fazer para a mãe ainda durante a gestação? A gente faz isso através do que a gente chama de educação perinatal.
que nada mais é do que o suporte com informações para essa mulher. Informações sobre as fases do trabalho de parto, sobre a fisiologia do parto, como que é o corpo entrar em trabalho de parto, explicar para essa pessoa de uma maneira mais didática, menos técnica, né, mais fácil, mais simples, o que ela pode esperar do momento do parto, né, como é que funcionam as contrações, falar sobre esse puerpério que vai se aproximando, falando sobre a amamentação. Então, todo esse aparato de informações sempre com base em evidências científicas, né? Então, com as recomendações da OMS para assistência a um parto seguro, as recomendações do Ministério da Saúde brasileiro, né? De acordo com a realidade também de cada mulher, de cada equipe, né? Que vai atender, se é no SUS, no particular. Então, assim, a gente trabalha de uma maneira muito individualizada, com a educação perinatal, fornecendo essas informações para aquela família, para aquela mulher, para aquela família, para que ela se prepare da melhor maneira possível. Fugindo né? um pouquinho só da teoria aí, né? Do que ela está lendo, ou do que ela está ouvindo da médica, da obstetra. E tem o trabalho no pós também, né? E eu posso dizer, eu tive a experiência de ter uma doula me acompanhando no meu segundo parto, que foi um parto normal. E eu lembro, me marcou bastante essa presença dela no pós, né? Porque eu estava com bastante dificuldade na amamentação e eu já tinha uma filha, já tenho, né? Uma filha maior, então toda aquela coisa de como lidar, dividir a atenção. Então ela foi simplesmente tomar um café na minha casa, ver como eu estava, né? Me ajudar com essa questão da pega, na amamentação. Então, isso também me marcou bastante. Acho legal a gente trazer também esse papel da doula num período tão delicado para a mulher, que é o puerpério, né? Por isso que eu falo que é esse olhar atento à mulher, né? Porque, assim, o parto é um evento multiprofissional. Então, é como se a gente oferecesse um cuidado além, né, para aquela pessoa. Muitas vezes o médico fala coisas muito técnicas que as gestantes não entendem bem. A gente pode ser essa ponte, né, de entendimento para conseguir falar numa linguagem mais simples. Então, a gente tem uma vinculação muito grande com as gestantes. É uma proximidade muito grande. Essa construção emocional, né, suporte emocional, não só de informações, mas suporte emocional e físico, efetivamente, no dia do parto, né, colocando ali a mão na massa, como ela relatou. E nesse pós-parto, muitas vezes as mulheres estão fragilizadas, independente de terem mais ou menos problemas, sabe, com a amamentação, mas o puerpério em si já é um momento muito uma descarga intenso, de hormônios, né, de adrenalina, intenso. de preocupações. E eu acho que quem está acompanhando a gente nessa altura da conversa deve estar se perguntando, então, assim, qual que é a diferença de eu ter uma doula e ter o apoio do meu marido, da minha mãe, da minha amiga? Então, qual é a diferença, né, do papel da doula e de um acompanhante, como a gente diz, no momento do parto? A gente está ali para conseguir fazer a ponte com você, gestante, para oferecer um conforto maior, para oferecer um ambiente mais, um ninho, né? Formar um ninho ali para que você consiga ter mais tranquilidade e mais relaxamento para o momento do parto. E eu acho que tem duas questões também, né? A doula saber tecnicamente como agir, que é uma coisa que foge da alçada aí dos acompanhantes, e a experiência, né? Porque na maioria das vezes, para um pai, para uma mãe, para uma amiga, para uma irmã que está ali junto, aquilo é a primeira vez, é o primeiro contato, né? Que está tendo com o parto, né? É verdade. Muitas vezes não sabe, assim, o que esperar, né? Não, enfim, fica nervoso até por causa disso, né? E a gente consegue fazer os ânimos se acalmarem, né? Então, é muito bom quando a gente consegue, inclusive, antes do parto, em todo esse preparo da educação perinatal, também fazer junto com o acompanhante, né? No mundo ideal, né, seria assim, o acompanhante participar, como, por exemplo, eles vão muitas vezes nas consultas médicas, que isso é ótimo, porque eu lembro da minha doula falar para o meu marido, olha, ela vai falar para você que ela vai morrer. Ela está morrendo, que ela precisa de uma anestesia, que ela precisa de uma cesariana.
ela não vai morrer. Exatamente. Deixa que nessa hora eu que vou entrar em ação. Então, e isso até me apavorou meu marido, né? Porque ele falou, meu Deus, mas se você olhar pra mim e falar que você vai morrer, eu vou acreditar em você e eu vou querer tomar alguma atitude. Então, essa coisa do preparo de toda a família, né? É verdade. Eu vou chamar mais um depoimento aqui, que é da jornalista Daiane Parno. Ela contou também como foram as experiências dela com a doula. Vamos ouvir. Eu, assim como a maioria das gestantes atualmente, não teve a oportunidade de ver um parto, de presenciar um parto. Então, você chega, principalmente no seu primeiro filho, você não faz ideia do que vai acontecer. Por mais que você ouça relatos, que você converse com amigas, é uma experiência muito única mesmo. E a doula vem para te dar esse suporte. E comigo foi muito assim, ela veio e ela trouxe esse suporte, mas além desse suporte psicológico, ela já vem com uma bagagem de informações mesmo. O legal é que se forma um vínculo ali, porque eventualmente, né, as doulas precisam mandar backups, não foi o meu caso, mas que ele é quase momentâneo, porque é uma coisa muito do feminino mesmo, da troca de olhar. Chega uma hora, assim, eu comecei a gritar e falar assim, eu não vou dar conta. O meu companheiro me falava, não, você vai dar, mas na hora que ela veio, segurou na minha mão e falou assim, você já deu conta. É outro universo, porque é uma intimidade que se cria ali, é uma troca que se cria ali, que só existem em pessoas que estão parindo, que já pariram, que vão parir, sabe? É uma coisa muito do feminino mesmo, assim. Legal. É isso, ela falou, é do feminino, né? É uma coisa íntima que só uma mulher que já passou por aquela experiência sabe o que está acontecendo, e aí a gente acaba confiando e acreditando muito mais em alguém que a gente sabe que já viveu o que a gente está vivendo naquele momento. E assim, e o depoimento dela me lembrou uma coisa que aconteceu ontem, inclusive, né, com uma doulanda minha, né? A gente fala assim, né? A mulher que contrata a doula, a gente chama de doulanda. Ela já teve o bebê há muito tempo, né? E ontem me mandou uma mensagem, né? Então, assim, é isso. A gente constrói um vínculo, falando, lembrei de você por causa disso, né? E é bonito, né? Porque não é só no momento do parto, né? Eu tenho doulandas, por exemplo, que eu me transformei em amigas, né? Se transformaram em amigas pessoais e até hoje a gente convive. Então, realmente, forma-se esse vínculo muito, muito forte, né? E lógico que, às vezes, mais, né? Ou menos, mas às vezes no parto você não precisa falar coisas, né? Você só com um olhar ou com um toque específico, né? Você consegue se comunicar com aquela pessoa justamente porque esse vínculo emocional foi bem construído, né? Ao longo de todo esse preparo anterior, que tem uma confiança, né, muito grande. Sim. Né? Então, é bem legal. A gente sabe que a doula não precisa ter uma formação na área da saúde, né? Uma formação técnica, mas vocês doulas estudam para isso, né? Existe uma formação de doulas? Explica um pouquinho para a gente como funciona esse trabalho. Sim, não precisamos ser profissionais da saúde, né? Então, o curso que a gente faz é um curso de capacitação, né? É um curso que é livre, né? Você precisa ter 18 anos, né? Então, você estuda, mas não faz uma faculdade, né? Não existe isso. Mas a gente faz uma formação, né, em doulagem, um curso de capacitação e formação em doulagem para atuar como doula, e onde a gente aprende toda essa parte da fisiologia, né, o histórico da doulagem, o que uma doula faz, o que uma doula não faz, né, os limites da atuação, massagens, trabalho de parto, como oferecer esse suporte contínuo. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre limites, né? O que uma doula não pode fazer? Como a doula não é esse profissional técnico, né? Então, assim, a gente não tem capacidade técnica de assistir um parto. Então, a gente não faz nada que seja de cunho médico, né? Clínico e médico durante o ciclo gravídico puerperal. E eu acho que muitas mulheres também buscam a doula
pela grande preocupação com a dor, né? É o momento, a dor, é o que pega, você fala, meu Deus, e aí, como que eu vou lidar com essa dor? A gente consegue citar algumas técnicas, o que vocês usam de artifícios para ajudar as mulheres a lidarem com essa dor? Isso é verdade, assim, talvez uma das maiores preocupações, assim, seja como passar pelo trabalho de parto, né, nessa questão das dores. Eu brinco falando assim, que dor é muito subjetivo, né? Então, o nível de dor de cada pessoa é muito individual, né? Então, às vezes, uma pessoa vai sentir mais dor e outra menos com o mesmo momento ali do trabalho de parto. Então, realmente é muito individual. Então, agora a gente tem um arsenal de coisas, né? Na nossa malinha, que a gente leva uma malinha, né, para o trabalho de parto, para lançar a mão, que são os métodos não farmacológicos. Então, a gente pode... A própria presença da doula, né, já é, como ela mesmo disse, né, que trouxe essa confiança, essa sintonia, isso por si só, né, já acalma, né, aquela mulher, então já melhora a sensação dolorosa. Então a gente está muito com esse suporte contínuo e emocional, né, trabalhando no relaxamento e na calma dessa mulher, porque um corpo tenso, e você fica enrijecida, os seus músculos, pode fazer com que você sinta mais dor, inclusive. Então, acalmar essa mulher já é um método, né, não farmacológico, como encorajamento, né, cuidando do ambiente, fazendo ela se sentir acolhida. E muitas usam, assim, essências, a massagem, né, as coisas mais quente. Físicas, né, que a gente pode fazer várias coisas, né, o uso dos óleos essenciais para colocar um aroma que seja relaxante para a mulher, dos óleos de massagens, né, que também são aromáticos, e aí a gente consegue fazer massagens muitas vezes na região da lombar da mulher, mas no corpo de uma maneira geral, para que ela se sinta mais relaxada. Já aconteceu de ter que dolar mais o marido do que a mãe? Porque eu acho que o marido também deve entrar num desespero. Tem mulheres que são zen, né? Estão ali curtindo a vibe e o marido tá quase desmaiando. Já rolou uma massagem no marido? Já teve marido que desmaiou. Então, por isso que a gente é da família toda, né? Porque às vezes a mulher tá lidando super bem e o marido tá super tenso, então você faz essa ponte também. E, assim, é muito legal quando a gente inclui também o marido, né? Então, assim, não fazermos só nós as coisas, mas trazer o marido para próximo, né? Para ele se sentir participante daquilo. Muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? Como fazer uma massagem, né? Então, a gente faz junto, traz ele para perto. Você pode compartilhar aqui com a gente experiências mais cômicas, vamos dizer assim, a comédia na hora do parto, não? Assim, esse que eu mencionei do marido desmaiar foi uma coisa bem... Porque no final, assim, o parto já tinha acontecido, né? Então, foi menos estressante para a equipe, porque o parto já tinha acontecido, né? O bebê já estava ali com a mãe e tal. Mas eu imagino assim, eu acho que das mulheres pico, também, né, você deve ouvir as mais variadas frases, né? De desespero na hora H. Assim. Acho assim, que eu vou morrer é clássica, né? Eu brinco falando assim, porque nas fases do trabalho de parto tem um momento fisiológico que a gente espera que isso aconteça. Inclusive, a gente prepara o acompanhante justamente para esse momento, que é o que a gente chama de fase da transição, que inclusive é popularmente chamada como fase da covardia, que é onde a gente já está muito próximo da dilatação total, mas você ainda não entrou no expulsivo, né? Então, você está ali na transição de uma coisa para outra, da dilatação para o expulsivo. E aí, normalmente, as mulheres começam a verbalizar muitas coisas variadas disso, né? Você tem uma sensação no corpo muito intensa, né? Porque você já está ali próximo, né, de expulsar o bebê, então muitas verbalizam que não querem mais, né, ou que querem desistir porque faz qualquer coisa, né, para tirar o bebê. Então o céu é o limite, meu marido e falar que estava arrependida. Eu falava, por que eu quis fazer isso? Porque a minha primeira experiência foi uma cesariana, porque minha bebê estava pélvica, enfim, eu não quis correr o risco.
mas foi uma frustração muito grande, eu queria o parto normal. E aí, nesse momento, assim, de dor absurda, eu chorava, eu abraçava ele e falava, por quê? Por que que eu fiz isso? Foi tão fácil da primeira vez. E o engraçado é porque, assim, é um momento que a fase de transição especificamente, né, ela, em comparação com os outros momentos do parto, ela é mais curta, né? Então, é mesmo para você atravessar um portal, digamos assim, né? Para você chegar ali do outro lado no expulsivo, parece que renascendo para colocar o bebê para fora, né? Sim. Então, é fazer essa transição mesmo. E a gente parece que ganha uma força também que não sabe de onde vem, né? Porque eu deixei meu marido roxo de tanto que eu apertava ele falou, gente, eu não sabia que você tinha essa força toda. É verdade. A minha doula, até aproveito e deixar um abraço aqui pra Isa, ela é super miudinha, assim, pequenininha, magrinha. E ela me segurava com uma força, ela falava, pode apoiar toda a sua força em mim. Eu falava, você vai cair, você vai desmontar. Ela falava, não. Verdade. E ela me segurava, assim, com uma força, com uma segurança que fez toda a diferença. A mulher, ela tem uma força realmente no dia do trabalho de parto que não tem nada que se compare, né? Você fora de trabalho de parto e você no trabalho de parto surge mesmo essa força interna para você colocar o bebê para fora, né? Agora, então, só até meio já caminhando aqui para o final da nossa conversa, Suzana, o que eu acho muito triste é que o trabalho da doula não é uma coisa oferecida, né, gratuitamente. Até os planos de saúde também não cobrem. Às vezes você pode até tentar um reembolso, mas é uma dor de cabeça danada, dificilmente, né? Você vai ter isso, e a mulher, são mulheres privilegiadas, infelizmente, hoje em dia, que podem contratar esse serviço, né? A mulher tem que pagar por isso, e eu não sei se a gente pode, se isso varia muito de região, né, de cidade, a gente pode, sei lá, citar valores, quanto custa o trabalho de uma doula hoje? Varia muito, né? A gente vive num país continental que cada estado, cidade tem realidades muito diferentes, interior, né, os centros urbanos, então realmente isso é uma coisa que varia muito de cidade para cidade, mas eu acredito muito que com a realmente profissionalização, né, e a votação da lei, de uma lei que seja unificada, né, pro Brasil, que a gente tenha algum benefício com relação a isso. A gente, por exemplo, ter oferecimento de doula nos planos de saúde, algo parecido. Não é muito importante. Não é uma realidade isso, hoje né? em dia, né? A gente trabalha, na maior parte das vezes, de uma maneira autônoma, né? Então, são profissionais autônomas que prestam serviço. Então, quem quiser contrata, né, o serviço da prestação de serviço daquela pessoa. E o nosso vínculo é com a mulher, né? Não com a instituição. Sim. E né? tem um outro problema também de alguns hospitais que não aceitam a presença da doula, né? Ou pedem para a mulher escolher ou o acompanhante ou a doula. Não é uma escolha que a gente tem que fazer. Como que você vai optar por não deixar o pai do seu filho, por exemplo, acompanhar o parto? Sentido. É uma coisa também muito ruim, né? Precisa mudar. A gente tem, assim, a OMS, né, já informa sobre os benefícios do trabalho da doula. Assim, existem estudos científicos que mostram os benefícios do trabalho da doula, né? Então, assim, tem estatisticamente comprovado como estarmos presentes com aquela gestante, antes, durante e depois, melhora a experiência dela, né? Então, assim, realmente não faz muito sentido você privar a pessoa de algo que só traz benefício, né, para ela. Bom, eu queria encerrar, então, o nosso episódio com mais um trecho do que a Daiane falou, porque acho que ela soube explicar muito bem aí a importância da presença da doula, principalmente no momento do parto. Fala, Dai. Eu acho que não dá para você falar em humanização do parto sem ter alguém olhando para a pessoa que está parindo. E a doula, ela exerce justamente esse papel. Então, ali no momento do parto, enquanto você tem a enfermeira preocupada com batimentos cardíacos, né? A obstetra preocupada com como está a saúde ali, né, da mulher, o processo do parto, dilatação e tal. Você tem uma pessoa exclusivamente voltada para aquele ser que está nascendo junto com a criança, né? Seja no primeiro, no segundo ou no terceiro, porque no primeiro parto nasce a mãe do primeiro filho, no segundo parto nasce a mãe do segundo filho também. E isso é diferente. Então, assim,
Eu falo que enquanto os outros estão cuidando do peito para baixo, a doula está cuidando do peito para cima, que é do coração e da mente, que precisam estar preparados também para esse momento tão importante, tão transformador da vida, que é passar por esse processo de parir, né? É isso, né? verdade. Falou tudo. É isso, a gente tem esse olhar específico para a mulher, né? Para a mulher e para a família. É como se todos ali, cada um no seu papel, né? Equipe técnica no papel dela, o médico, a enfermeira, a doula no papel dela, formasse um grande time, né, para oferecer uma experiência melhor, né, mais acolhedora, mais positiva para a mulher. Né? Então, é muito especial, né, poder oferecer isso. E meu sonho realmente é esse, né, que a gente consiga chegar a mais pessoas, né, que mais mulheres possam usufruir, né, desses benefícios. A gente está caminhando para isso. Se Deus quiser. Obrigada, Suzana, mais uma vez pela presença. Foi um prazer. Bate-papo muito gostoso aqui. Obrigada. É isso, pessoal. Espero ter te ajudado a entender mais profundamente qual é o papel dessa profissional, dessa presença tão importante para a gente aí no dia, na hora H e durante todo o processo que é o trabalho da doula. Muito obrigada mais uma vez. Compartilhe aí o nosso conteúdo com alguém que você sabe que vai curtir. Dê uma estrelinha, acompanhe a gente no nosso canal e eu espero vocês com mais conteúdo na semana que vem. Beijos e até!